canal! Tudo bem com você, meu bem? Vem comigo para mais uma aulinha de física. Eu sou a professora Elaine Leal, a sua professora de física aqui no Ser Exatas, e hoje nós veremos aí o conceito histórico aí da física e alguns ramos da física, ok? Vem comigo, que você verá hoje na sua pirâmide do saber. Você verá hoje pré-história, física relacionada aí à pré-história, à Idade Antiga, aos séculos XV a XVII, aos séculos XVIII e XIX e aos séculos XIX e o início do século XX. Ok, meu querido? Vem comigo nessa viagem. Mas e aí, professor? Isso aí é aula de física, aula de história, hein? Porque você tá dizendo aí pré-história, Idade Antiga. Isso aí é física ou é pré-história? Não, meu querido, é física misturada aí com um pouquinho de história, ok? Vem comigo. A aula hoje é bem interessante. Antigamente, as pessoas caçavam, certo? As pessoas faziam seus instrumentos de caça, de pesca, certo? E todas essas utilidades que eles faziam, a caça, né? Quais os animais que eles caçavam, eles tinham que colocar lá numa caverna. Eles desenhavam os animais que eles caçavam, certo? Eles desenhavam os instrumentos que eles faziam. Todos esses instrumentos eram desenhados aí numa caverna, ok? E aí, posteriormente, eles começaram a utilizar, utilizar, né, os utensílios que eles tinham, né? Todos os equipamentos que eles tinham em mãos. Neste caso, eles tinham a madeira, né? Ou duas pedras que eles poderiam atritar, certo? E gerar o fogo aí no caso, né? Então, já começou aí a observação da física, né? Através do atrito. Então, o atrito gerava aí o fogo, beleza? E aí, posteriormente, eles começaram a fazer os seus utensílios domésticos, ok? Usar a força aí, ó, a força, a ideia daquela força, da distância para fazer seus utensílios, para fazer o local onde eles iam se abrigar do frio, né? Do calor, aquela ideia de temperatura, ok? Da termodinâmica aí, tudo surgiu aí nessa época, só que surgiu assim, né? Em forma deles fazerem assim, não era uma teoria consolidada ainda, ok? Aí também surgiu aquela ideia, né, de força e distância, ok? Quanto maior a força, mais seria a distância aí. E eles começaram também a fazer elementos pontiagudos, né? Porque eles descobriram que elementos pontiagudos eram melhor para matar os animais, ok? E aí tinha aquela ideia, né? Da força, da distância, ok? Beleza? Só que isso tudo aí ainda em construção, vamos dizer aqui. Na Idade Antiga, os egípcios eles começaram a produzir os seus próprios alimentos. Então, eles começaram a criar gado, certo? Começaram a produzir seus próprios alimentos e ver aquela ideia, né? De verão, outono, inverno. Então, eles começaram a observar qual seria a melhor data para o plantio, se era o verão, se era o outono, se era o inverno, beleza? E, além disso, eles começaram a fabricar instrumentos para ajudá-los nessa parte da plantação, né? Vamos dizer assim, nessa parte aí da plantação, ok? Na parte da plantação, da irrigação também, certo? A irrigação das suas plantações. Então, eles começaram a construir máquinas, né? Então, começaram a ideia daquelas máquinas, né? Das máquinas térmicas, daquelas máquinas, ok? Tudo isso em forma de construção. E a ideia, assim, de caminhões, né? Não tão bons quanto hoje, mas alguns caminhões para transportar os seus alimentos. Então, aí já dá a ideia de velocidade, de distância, de tempo, ok? Toda essa ideia aí surgiu aí na Idade Antiga. Só que ainda não era consolidado, né? E aí, os egípcios, eles eram muito ligados às divindades, muito ligados aos deuses. Então, tudo para eles estava relacionado à divindade, né? Não estava relacionado à ideia da ciência, da física. Estava relacionado mais à ideia da divindade lá, ok?
Aí os gregos começaram a discutir a ideia aí da ciência. Em 6.000 antes de Cristo, os gregos começaram a discutir essa ideia aí de ciência, ok? Ciência como tal. E aí começou aquela concepção de matéria, certo? Eles começaram a compreender o universo aí agora do ponto de vista da ciência, certo? Deixou os deuses, deixou a divindade e começou a compreender o universo em forma de ciência, na ciência, ok? Aristóteles, um filósofo grego, foi assim um precursor, né, do estudo aí da ciência, e ele perdurou por muitos anos a ideia dele. Qual era a ideia dele, professor? Ele dizia que os elementos que modelavam a Terra, né, eram a terra como aquela que você pode pegar, como tal, né? A terra, o ar, a água e o fogo, ok? E que todos esses elementos, a proporção desses elementos era única para cada pessoa. Então, cada pessoa tinha um pouquinho de terra, tinha um pouquinho de ar, tinha um pouquinho de água, tinha um pouquinho de fogo, ok? Cada uma pessoa tinha um pouquinho de cada um desses elementos, ok? Além desses elementos, tinha uma quinta essência chamada éter. E ele dizia que todo o céu e cada fração da matéria pertencente ao universo era formado a partir do éter, a partir desse quinto elemento, ok? E esta ideia serviu de referência para mais de 1.500 anos, meu querido. Mais de 1.500 anos perdurou essa ideia de Aristóteles. Você acredita nisso? Pois é. Então, Nicolau Copérnico, ele tirou aquela ideia, né? Mudou a ideia de que a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Ele mudou essa ideia. Ele disse que não, que o Sol era o centro do universo e que todos os outros planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol, ok? E Galilei, com suas observações e alguns cálculos também, ele confirmou essa ideia de Copérnico, ok? E a partir do século XV a XVII, houve muitas transformações políticas. E aí veio Isaac Newton, que confirmou as ideias tanto de Nicolau Copérnico, como as ideias de Galileu, com seus cálculos e suas observações, ok? Houve aí, então, a unificação da física dos corpos terrestres e terrestres e celestes, né? Porque com Galileu veio aí as leis de Newton, ou com Newton, né? Com Isaac Newton veio aí as leis de Newton. A primeira lei e a segunda lei de Newton, ok? E a terceira lei de Newton. Então, ele juntou aí, houve aí a união da física dos corpos terrestres e dos corpos celestes aí com as leis de Newton, que possibilitou importantes inovações técnicas aí nos séculos 17 e 18, como por exemplo o microscópio eletrônico surgiu aí a partir das leis de Newton, ok? E também este aparelho aí que você observa, por exemplo, a Terra, a Lua, ok? No século XVIII e XIX, aí houve o desenvolvimento da termologia, a eletricidade e o magnetismo, né? Houve o aumento da produtividade da indústria com as máquinas térmicas, começaram a surgir as máquinas térmicas e houve o aumento da produtividade da indústria. Além disso, foram construídas redes ferroviárias para que esses alimentos eles fossem distribuídos mais rápidos, ok? Então, e também teve aquela ideia da eletricidade, né? A eletricidade aí substituiu aí o calor, ok? Porque antigamente era aquelas lamparinas, né? Então acendia aquelas lamparinas para iluminar. Aí depois, a partir do século XVIII, aí surgiu a eletricidade e aí a eletricidade dominou tudo, né? Substituiu aí o calor. No final do século XIX e início do século XX, começou aí o estudo da quântica e da relativística. Quântica aí com Max Planck, ok? Então, na quântica houve conceitos que ocorrem no mundo atômico e subatômico, ok? Foi estudado conceitos aí que ocorrem no mundo atômico e subatômico. E também
a relativística, né, com Einstein, ok? Neste caso, Einstein descreveu os movimentos com velocidade mais ou menos parecida à velocidade da luz, substituindo aí os conceitos newtonianos aí de tempo e segundo, certo? Para Einstein, os conceitos de tempo e espaço, né, é diferente dos conceitos aí de tempo e espaço quando a gente estuda as leis de Newton, ok? Não vou adentrar muito nisso, porque isso aí um estudo aí para futuro, ok? Mas é isso que você deve saber aí. Então, a partir desse momento, surgiu aí aparelhos supimpas aí para o ser humano, como, por exemplo, o aparelho de ressonância magnética, não é isso? Também surgiu aí o aparelho de raio-x e outros aparelhos aí que foram muito importantes aí para a medicina, ok? Além disso, o celular que você conhece hoje, no seu smartphone, veio depois da quântica e da relativística. Tá tudo relacionado aí, viu, meu bem? E também surgiu também coisa ruim, né? A partir da quântica e da relativística, como a bomba que foi colocada em Hiroshima e Nagasaki e teve que reconstruir toda a cidade aí de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Chegamos ao nosso resuminho de hoje. Olha, coloquei a era e a evolução física aqui para você. Ó. Na pré-história, houve aí pinturas rupestres, descoberta do fogo e a criação de utensílios para o cotidiano, observações iniciais aí da física, né? De força e distância, certo? Observação aí do atrito, né? Ao criar o fogo, certo? E também da força, né? Que usa assim para criar os utensílios que eles precisavam aí no dia a dia. Na Idade Antiga, houve a evolução da irrigação, com a construção de alguns aparatos, ok? Que todos os aparatos assim que a gente conhece também utilizam os conceitos da física. Transporte de carga pesada, utiliza aí o conceito de velocidade, né? De tempo. E o surgimento aí da teoria aristotélica que perdurou por 1500 anos, ok? Do século XVII ao século XVII, houve algumas revoluções científicas e a nova concepção aí da natureza feita por Copérnico e Galileu. E consolidada aí com Newton. No século XVIII e XIX, houve a Revolução Industrial e o surgimento das máquinas térmicas e da eletricidade. No final do século XVIII ao início do século XX, houve uma mudança significativa na forma de pensar a física com a quântica e a relativística. A quântica de Einstein e a quântica de Planck e a relativística de Einstein. E a nova eletrônica, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim, meu bem. Espero que você tenha entendido aí, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho aí pra professora, certo? E apertar o sininho das notificações para você sempre receber minhas aulas, ok? Um grande abraço